Jesus. Amém. Amém? Eu queria te convidar a ler comigo o texto de Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 13. Depois nós vamos fazer a referência a mais 2 versículos em Lucas. Esse é o texto que narra a história daquilo que é chamado no Evangelho de Lucas da mulher encurvada. Mas a gente poderia dizer a grande virada da vida dessa mulher. O grande desafio que essa mulher tem para o seu ano. Quando a gente propôs a série de Miqueias, expectativas divinas, é para a gente fugir um pouco do senso comum, daquelas metas que a gente precisa ter, né? E talvez você tenha algumas metas e tudo bem, isso é importante, é bom fazer isso. E a minha grande meta para 2026 é permanecer em Jesus. É a minha grande meta. A minha grande meta é permanecer na fé, permanecer sadio em Jesus, diante do cenário religioso tão caótico como a gente vive no Brasil, manter uma sanidade de fé, né? Isso é importante também, e permanecer em pé na presença do Senhor. Esse é o meu grande desafio para o ano. Eu sei que você tem desafios e não tem nenhum problema de ter desafios. Por exemplo, eu quero fazer exercício físico, eu quero sair do verbo to be, não tem problema. Isso tudo faz parte do pacote, é importante a gente ir atrás disso, isso é muito importante, e cada um tem a sua demanda pessoal, e você deve progredir cada vez mais, isso é muito importante. E eu quero ler esse texto, porque esse texto fala sobre uma expectativa de mudança de uma mulher. Lucas vai dizer o seguinte, em Lucas capítulo 13, a partir do verso 10, o evangelista vai dizer o seguinte: certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, agora olha o versículo 11, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito imundo. Ela andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Esse é o relato. Os próximos 3, 4 versículos Lucas vai relatar o conflito que está tendo, porque aquela mulher foi curada numa sinagoga no sábado. E os líderes religiosos não admitiram aquilo. Eles não admitiram. Algumas expectativas que nós temos. Eu não sei se você sabe, mas foi feita uma lista no mundo sobre os países mais otimistas que existem no mundo. E nós brasileiros, nós estamos em segundo lugar quanto ao otimismo. 73% dos brasileiros são otimistas, são extremamente otimistas. É interessante que o país onde as pessoas são mais otimistas é a Nigéria. A Nigéria. Essa pesquisa foi feita e na Nigéria 80% das pessoas são otimistas. E talvez você pensaria, Suíça, Suécia, Dinamarca, Finlândia. Não, mas o terceiro país onde as pessoas são extremamente otimistas são os chineses. E a sequência depois os ganeses, e olha, os argentinos fazem parte do top 5 de otimistas no mundo. E é interessante que todos esses países são países pobres. São países tidos na linguagem econômica do mundo como países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos. Será que enquanto mais pobre, mais feliz? Um sambista carioca disse que esse negócio que dinheiro não traz felicidade é uma figura de linguagem para os ricos, para que os pobres não tenham inveja deles. Será que tem alguma ligação? Eu não sei te responder. Eu não sei te responder. Mas eu confesso para você que eu estou otimista para 2026. Amém? Eu estou otimista. Eu estou otimista. Deus está fazendo muita coisa, e muita coisa bonita a gente está vendo Deus fazer. E não é o texto, mas eu queria que a gente entendesse que Deus pode fazer grandes milagres na nossa vida em 2026, mas eu e você também temos responsabilidade nesse processo. Porque alguns de nós adotamos na nossa vida a teologia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar?
Ou talvez a gente olha para a música do Titãs. O acaso vai nos proteger enquanto eu andar? E de vez em quando o acaso nos protege, mas de vez em quando não. E a gente pega algumas sabedorias populares e a gente guarda no nosso coração. A gente acha que se a gente usar uma roupa específica, o nosso ano vai ser determinante para aquilo que a gente precisa. A gente acha que se a gente pular 7 ondas, a coisa vai rolar para o nosso lado. Eu não tenho dúvida nessa manhã, que Deus sempre nos abençoou e vai nos abençoar em 2026. Eu não tenho dúvida disso. Mas olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, verso 2 e 13. Trabalhe com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhe o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado. Ele fala sobre aquilo que Deus faz conosco, mas no verso 12, ele começa o verso 12 falando o quê? Trabalhe. Trabalhe. Há uma bênção de Deus sobre nós, sim. Há uma bênção de Deus sobre nós, mas há uma responsabilidade nossa também de semear, arar a terra, jogar a semente certa, cuidar daquela plantação para que ela frutifique. Sim. Deus abençoa, mas Deus também nos deu a capacidade para o trabalho. Deus nos deu a capacidade para o discernimento. Deus vai abençoar os seus filhos? Vai. Mas deixa eu dizer para você, está cheio de gente por aí que não vai na igreja, que não teme a Deus e que está fazendo um bom trabalho também, que a graça do Senhor é com eles também. É com eles também. Agora, não ache que só pelo fato da gente vir na igreja, que Deus vai derramar caminhões de bênção em nós. Sim, Deus vai derramar bênção sobre nós, mas eu e você temos uma responsabilidade. E Paulo vai dizer agora em Filipenses, trabalhem com afinco a sua salvação. Trabalhe com afinco a sua salvação. Ou você acha que Deus vai te escolher porque você sabe dar glória a Deus? Porque está cheio de gente aí que não sabe dar glória a Deus, que está aprendendo línguas, que está aperfeiçoando na faculdade, e eles também são imagem e semelhança de Deus, e a graça do Senhor, o sol do Senhor paira sobre eles. Só que a maneira como a gente enxerga essas coisas é diferente, o nosso destino é diferente, a nossa vida precisa ser diferente. E agora Paulo está dizendo para os crentes que trabalhem. Não é à toa que o próprio Paulo vai dizer, não vou projetar o texto, vai dizer assim para a igreja, para os crentes da igreja: quem não trabalha não come. Quem não trabalha não come. Sabe qual é um dos problemas que a gente tem? Abaixo da linha do Equador, o trabalho é visto para nós como castigo. E acima da linha do Equador, o trabalho é visto como bênção. Kuyper vai dizer que o trabalho é cooperar com Deus para colocar ordem no universo. Quando a gente trabalha, a gente coopera com Deus para colocar ordem no universo. E agora Paulo está dizendo isso, e o relato dessa história, dessa mulher, desse encontro com Jesus, é justamente essa ideia de uma mulher que trabalhou e um Deus gracioso que abençoou. Algumas observações nesse texto. A primeira delas é que essa mulher está debaixo da influência de um demônio. O verso 11 vai dizer: apareceu uma mulher enferma, e ela estava enferma por causa de um espírito imundo. Eu não estou dizendo que toda doença é origem satânica, mas tem doenças que a origem é satânica. A origem é satânica. E ela andava encurvada em 18 anos, e a Bíblia vai dizer que isso tinha a ver com a influência de Satanás na vida dela. E ela já sofria 18 anos com isso, e ela não conseguia endireitar. E a Bíblia vai dizer que ela tinha dores insuportáveis. Essa doença, alguns historiadores vão dizer que ela ficava encurvada e aquilo ia comprometendo alguns órgãos dela.
alguns órgãos dela. Olha, eu fiquei 12 dias no hospital, 7 dias numa UTI, e aí os movimentos são bem lentos, você sabe que teve um dia que o enfermeiro falou assim, vamos levantar. Eu tive dificuldade, olha, 7 dias, minha perna deu uma bambeada. Agora imagina uma mulher 18 anos encurvada. Imagina o que era a vida dessa mulher. E ela já havia tentado de tudo. Ela não conseguia se endireitar. E algumas características aqui dessa mulher. Porque, primeiro, que ela era mulher. É uma sociedade que a Bíblia vai narrar, a cultura judaica vai narrar, que ela tinha, possivelmente, ela tinha sido abandonada por sua família. Na cultura judaica, onde o texto foi escrito, nenhum homem ia ter paciência, maturidade, discernimento, visão de Deus e responsabilidade de ficar com aquela mulher de 18 anos com aquela enfermidade. É uma cultura que a mulher ela era vista como objeto de prazer e procriação. E é interessante como que Jesus rompe esses paradigmas mundanos, diabólicos, de ver o sexo oposto, o outro sexo, como gente menor que você. Jesus vai romper isso. Porque Jesus vai ao encontro de uma mulher que, por causa de um espírito maligno, ela estava há 18 anos encurvada. Jesus encontra essa mulher numa sinagoga. Sinagoga não era culturalmente, não era lugar de mulher. E essa mulher, possivelmente, nós não sabemos o nome dela, a etnia dela, nós não temos muita informação, mas possivelmente essa mulher já tinha sido abandonada por sua família. Era uma escória da sociedade. Mas a Bíblia vai dizer, no verso 15 e 16, que essa mulher que tinha fé. Olha que interessante. Ela tinha algo bom nela. Olha o que fala o verso 15 e 16 do texto. Vocês têm aqui, 15 e 16, vai dizer: o Senhor, porém, responde ao hipócrita: todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarraram no sábado o boi ou o jumento e levaram ali? Agora olha o que o verso diz: essa mulher é uma filha de quem? E Abraão é conhecido na Bíblia como o pai da fé. É interessante isso, porque tem muita gente por aí que ama Jesus, quer ter uma vida séria com Jesus, e é oprimido por Satanás. Dá para entender o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que é possesso por Satanás, eu estou dizendo que é oprimido por Satanás. E Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ela perdeu o sabor de muitas coisas boas na vida, porque essa mulher está há 18 anos nessa situação e ela perde o sabor de muitas coisas boas. Ela, por estar encurvada, por estar daquele jeito, ela já não ia em nenhuma festa familiar. Ela já não podia ir no culto da virada. Ela não podia frequentar os ritos religiosos. Ela não, e muito pelo contrário, aquela mulher estava 18 anos procurando uma cura, e quando ela acha a cura, os religiosos a reprimem. Os religiosos acham ruim. Por quê? Porque ela foi curada no sábado. Há muita gente encurvada por enfermidade, por espírito maligno, encurvada por pecado. Eu tenho encontrado muita gente que precisa assumir consequências de decisões erradas do passado, e a gente tem que lidar com isso. Isso nos encurva, isso nos dificulta ver a graça do Senhor, ou talvez encurvado por tristeza. Olha o que o Salmo 42, verso 5 vai dizer, Salmo 42, versos 5 e 6 vai dizer: estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro, meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada, estou exausto e abatido, meus gemidos vêm do coração angustiado. Angústia por decisão errada, angústia. Mas a Bíblia diz que tem gente por aí que se encurvou, passou por dificuldade, mas é gente que está se esforçando. E eu gostaria de fazer algumas aplicações para a gente guardar no nosso coração essa história. A primeira delas, eu queria sugerir para você nessa manhã que no ano de 2026
você não deixa a esperança acabar na sua vida, amém? Não deixe a esperança. Você consegue citar isso comigo? Não deixe. Mais uma vez forte, não deixe. Tem vezes que a gente deixa. Tem vezes que a gente deixa ir embora. E sabe uma coisa? A nossa esperança, por favor, eu não quero ofender ninguém nessa manhã, mas eu preciso falar isso mais uma vez. A nossa esperança não está no novo pacote do governo. A nossa esperança não está em Brasília. A nossa esperança não está no nosso candidato. Eu não sei se a gente demora para aprender, mas desde 1500 a gente está esperando o candidato. Nossa esperança não está nisso. Olha o que a Bíblia diz. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito maligno, andava encurvada há 18 anos e não conseguia, mas ela não deixava de ir. Há 18 anos essa mulher não deixava de ir. Há 18 anos essa mulher estava procurando. Há 18 anos essa mulher não deixou a desgraça, o desespero tomar conta da sua vida. Existem umas banalizações por aí. Conversando com alguns psicólogos, eles dizem assim, por exemplo, foi banalizado o conceito de depressão. Seu time de futebol perde, você fica triste 3 dias, você acha que está o quê? Depressão. Foi banalizado. Crianças, a gente não pode mais dizer não para a criança. Pais com medo de falar não para as crianças, de frustrar. A frustração faz parte da vida. Seu filho precisa se frustrar, eu vou me frustrar, você vai se frustrar. 2026 a gente vai se frustrar e a frustração faz a gente crescer. Mas a frustração não pode apagar a esperança, porque a esperança nossa não está num pacote do governo, a esperança nossa não está num novo contrato que a gente pode fazer, a esperança não está no network que a gente faz, a nossa esperança tem nome, a nossa esperança se chama Jesus. Se a sua esperança estiver fora de Jesus, 2026 não vai ser bom para você. Não vai ser bom para você. Mas quando a nossa esperança está em Jesus, a gente não perde a esperança. A gente pode sofrer 18 anos como essa mulher sofreu, mas a gente continua esperando que um dia Deus vai ouvir as nossas orações e vai nos endireitar. É isso que o texto está dizendo. Mas quando a nossa esperança, quando o nosso pedido não é atendido, quando aquilo que a gente quer não acontece, a gente não pode perder a fé pelo caminho. A segunda coisa que acontece com essa mulher é que ela não perde a fé pelo caminho. Ela não perde. E aí a gente precisa amadurecer. Sabe por quê? Desculpe o que eu vou dizer para você, eu não quero ser profeta do caos. Mas eu quero colocar o nosso pezinho no chão. Tem coisa em 2026 que a gente vai pedir para Deus e Deus não vai fazer. Dá para? Amém? Amém? Tem negócio que a gente faz a conta e a gente fala assim, se a gente fizer esse negócio vai dar tudo certo. E Deus não vai permitir. Gosto muito daquele corinho que Deus tem o melhor para mim. Mesmo sem eu entender, Deus sempre tem o melhor para mim. Vai ter algumas coisas em 2026 que não vão acontecer, que a gente gostaria que acontecesse. A gente gostaria e não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para nós. Só que nesse processo, é mais ou menos como aquela história nesse processo, daquela criança que eu vi no shopping, que o pai não comprou o presente para ela virou para o pai e falou assim, também não te amo mais. Tem gente que Deus não faz o que ela quer na hora que ela quer, ela vira para Deus e fala, também não te amo, não quero mais seguir ao Senhor. Não quero mais seguir ao Senhor. Sabe o que acontece com essa mulher aqui? Ela não perde a fé no caminho. Ela é oprimida por Satanás. Há 18 anos ela está encurvada. E o texto vai dizer em Lucas 13:16 que essa mulher é uma filha de Abraão, o pai na fé. Diante das frustrações, diante das decepções, o conselho que eu te dou é: não perca a fé pelo caminho. No caminho que você vai trilhar em 2026, não permita que as decepções, que as dores, que as tristezas tire você do caminho.
Não permita isso, porque tudo que Satanás quer é ver você fora do caminho. Sabia disso? Não perca a sua fé durante esse caminho, durante essa caminhada. Continue sabendo que quando Satanás nos ataca, quando a gente toma a decisão errada, quando não acontece o que a gente gostaria que acontecesse, mesmo assim a gente continua sendo filhos de Abraão. Filhos de Abraão. Não perca a fé pelo caminho. Mas terceiro lugar, olha o que o texto vai dizer, e eu gostaria de sugerir para você: não abandone a comunhão da igreja, amém? E olha só, diga forte, vamos lá, não abandone. Certo sábado, quando Jesus estava na sinagoga, apareceu uma mulher. Agora olha que interessante, uma coisa é você ir numa igreja onde todo mundo te cumprimenta, e se alguém não te cumprimentou nessa manhã, eu te peço perdão, e eu gostaria que alguém te cumprimentasse. Mas deixa eu dizer, essa mulher está na sinagoga. E essa mulher não é bem-vinda na sinagoga de acordo com a tradição. Mas a Bíblia diz que há 18 anos essa mulher está indo na sinagoga. Sabe? E aqui eu quero falar com muito cuidado e muita educação a vocês. Quando o emprego que a gente trabalha nos decepciona, a gente continua indo no trabalho. Quando a nossa família nos decepciona, a gente continua se reunindo com a família. Mas tome cuidado, porque tem gente que qualquer coisinha na igreja já não quer ir mais na igreja. E eu não estou dizendo dessa igreja. Eu estou dizendo o seguinte: procure uma comunidade de fé. Não abandone essa comunidade de fé. Eu já contei essa história para vocês, eu não tenho outra história que ilustra melhor isso. E eu vou contar de novo para vocês. Lembra da Arca de Noé? Madeira molhada, animal dentro da arca, capim. Se o animal toma água e come capim, ele faz alguma coisa que eu não vou falar. Capim, madeira molhada, fezes de animal, e aquela arca aquele tempo inteiro na água. Está sentindo o cheiro? Sente o cheiro? Insuportável o cheiro. Era melhor estar dentro ou fora da arca? Em alguns momentos, a igreja fede. Mas é melhor estar dentro da igreja do que fora da igreja. Dá para entender isso? Procura uma comunidade de fé séria. Olha, eu não estou falando da nossa igreja. Eu estou sendo muito ético, tentando ser o mais ético possível. Esteja numa comunidade de fé. Não abandone a sua comunidade de fé. Invista na sua comunidade de fé. Tem gente na igreja que eu não vou alcançar. O Felipe não vai alcançar. O Alisson não vai alcançar. Ninguém da liderança vai alcançar. Mas você vai alcançar. Tem gente aqui dentro que precisa de você. E você precisa de gente aqui dentro. A gente precisa ter humildade para isso. Você já sabe disso, eu queria só enfatizar. Nesses dias que eu fiquei internado, a minha maior alegria era receber mensagem do povo. E aí eu respondia a mensagem assim, eu fazia um rascunho da mensagem. Aí eu lia e falava assim: não combinou com o Alisson, eu vou fazer outra. O Saulo me mandou uma mensagem que eu escrevi a resposta umas 4 vezes. Não, eu acho que não combinou. Não, ele é advogado, eu acho que esse termo não é legal. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando você está numa situação assim, você recebe uma mensagem, você se sente amado por Deus através dessas pessoas. Dá para entender? Aí uma hora uma enfermeira chegou assim: você é vereador? Esse monte de gente vindo aqui. Aí eu falei para ela: eu sou do povo de Deus. A gente é da família de Deus. Ela disse: aonde é? Você está entendendo? A minha alegria ali na UTI era receber mensagem dos irmãos. Só que o meu celular só funcionava, lembra do horário? De 00:40 a 1:58, naquela posição da cama. Eu ficava à noite acordado esperando as mensagens. Porque aquilo revigorava a alma. Dá para entender isso?
É gente, é família, é povo de Deus. Você está entendendo? Sabe aquele negócio, você faz o seu aniversário e alguém fala assim, só cabe 10 pessoas em casa, mas é muita gente, como é que eu vou deixar esse povo para fora? Família, é povo de Deus. Agora, na família tem gente que vai nos ofender. Na família tem gente, não é assim? Lembra esse final de ano? Lembra? A festa da família? Não é? Não é família? Mas quando tu está internado, quem que vai te visitar? Quem vai te visitar? A família. Isso aí. Está gravando, né? Putz, uma confusão na minha família agora. Está entendendo? Não abandone a comunhão da igreja. Não abandone. Não abandone a comunhão da igreja. 4. Não busque menos do que nutrientes da palavra de Deus. Essa mulher todo sábado estava na sinagoga, porque na sinagoga lia a palavra de Deus. Dá para entender isso? Todo sábado ela estava ali. Todo sábado. Todo sábado. E tem coisa que é você que tem que fazer. Tem coisa que é você que tem que fazer. Não adianta eu, diante do que eu passei, eu dobrar o joelho, fazer jejum e oração e falar assim, me restaura, me restaura, me restaura. Aí quando eu saio dali, eu como tudo que não pode. Eu não faço exercício físico. E aí eu viro para Deus e falo, não, mas eu sirvo ao Senhor. Sabe o que vai acontecer? Deus está olhando para mim e fala, olha lá, Gabriel. Não aprende. Deus vai nos abençoar, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Então, não busque nada menos do que os nutrientes da palavra de Deus. E aqui eu vou só dar um parênteses aqui para vocês aqui. Não invista o seu tempo numa igreja no ano de 2026 que não pregue a palavra de Deus. Amém? Não empreste os seus ouvidos a uma comunidade, a um pastor, a um púlpito que não anuncia a palavra do Senhor. Por quê? Porque você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você não pode ficar sem os nutrientes da fé. Há 18 anos as coisas não aconteciam na vida daquela mulher, mas há 18 anos ela estava indo na sinagoga e buscando se alimentar da palavra de Deus. 5º lugar, e aí eu já caminho para encerrar, não adie uma decisão ao ouvir a voz de Deus. Vamos falar junto? Não? Antigamente eu achava que gente que é maduro na fé é gente que sabe muito da Bíblia. Aí eu cresci. Aí eu comecei a ver uns crentes mais velhos fazer coisas horríveis. Aí sabe o que eu aprendi com o passar do tempo? Quem é maduro na fé é quem ouve Deus falando algo e faz rápido. Rápido. É interessante, a gente olha para os nossos filhos. O nosso maior desejo quando os nossos filhos são pequenos é que a gente fale e eles obedeçam rápido. E a gente fala, a gente desenha na parede, a gente grita, a gente negocia, aí a gente percebe que o tempo passou e agora quando a gente fala, depois de grande, eles obedecem rápido. Maduros são pessoas que quando Deus fala, eles obedecem rápido. Obedecem rápido. Não adie a decisão de ouvir a voz de Deus. Quando você chegar no culto aqui, a primeira coisa que você precisa fazer é orar a Deus e dizer, Senhor, eu não saio desse lugar enquanto eu não ouvir a sua voz, amém? Aquilo que o Senhor tem. Mas por último, não deixe de celebrar a grande virada que Deus pode proporcionar na sua vida. Olha, Lucas 13:13 diz assim sobre aquela mulher, então ela tocou, no mesmo instante, ele a tocou, e no mesmo instante ela se endireitou, e ela começou a fazer o quê? O que ela começou a fazer? Louvar a Deus. Quando Deus tocou na vida daquela mulher, ela se endireita, e ela começa a louvar a Deus. Gente que louva a Deus, porque Deus vai endireitando a nossa vida. E aí eu encerro dizendo o seguinte para vocês.
Esse texto me chama a atenção por algumas coisas. A primeira delas, agora Jesus. Jesus olhou para aquela mulher. A religião não olhou para aquela mulher. Há 18 anos ela ia na sinagoga e ninguém fez nada. Mas Jesus fez o quê? Olhou. Jesus te olha nessa manhã. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe. José Saramago escreve um clássico, um ensaio sobre a cegueira, e ele fala sobre a nossa sociedade, que ela tem a capacidade de criar telescópio, microscópio, mas a nossa sociedade é incapaz de ver quem está do nosso lado. Alguns de nós é incapaz de ver quem deita na mesma cama. Mas esse texto diz algo interessante. A religião não viu aquela mulher, mas Jesus viu. Jesus te vê, amém? 2026, Jesus te vê. Jesus te vê, Jesus te vê, Jesus te vê. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe quais são as suas dores. Jesus sabe o que você está sofrendo. Eu não consigo ver, mas Jesus vê. Segunda aplicação. A religião não tocou naquela mulher, mas a Bíblia diz que Jesus tocou. Jesus tocou. Jesus tocou naquela mulher. E sabe uma certeza que eu tenho para 2026? Que Jesus está me vendo. Jesus está me vendo. Jesus está me vendo. Talvez você sofre porque você gostaria que alguém te visse e essa pessoa insiste em não te ver. Mas Jesus não só nos vê, mas Ele nos toca também. Mas em terceiro lugar na vida dessa mulher, Jesus deixou uma palavra para ela. E quando Jesus deixou aquela palavra para aquela mulher, como resultado na vida daquela mulher, ela glorifica a Deus. Ela glorifica a Deus. Eu encerro contando uma história que eu ouvi sobre esse texto, para a gente poder fazer algumas escolhas. Um pastor estava numa igreja e na hora da oferta, era uma igreja bem tradicional. Na hora da oferta, veio o irmão pulando no corredor, dançando. Era no Nordeste essa igreja, e aquele irmão estava dançando um forró. Você dança forró? Quem dança forró aqui? Aí, ó, graças a Deus. Não sou crente, pastor. Eu te ouvi no Instagram, você estava dançando funk. E veio o irmão dançando um forró. Já viu que eu não sei, né? E aí o pastor virou para o outro pastor e falou assim: meu, que coisa maluca esse cara dançando um forró. O pastor da igreja virou para aquele outro pastor e falou assim: você já ficou 5 anos desempregado? O pastor falou: não. Pois é, há 5 anos esse irmão vive de cesta básica da igreja. E esse ano, esse mês, é o primeiro mês do trabalho dele. E ele está trazendo o dízimo. E ele está tão alegre que ele está dançando um... Aquela mulher dançou um forró para Jesus. Ela exultou na nossa cultura. Ela exultou. Ela disse: o Senhor me olhou e o Senhor me tocou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Feche seus olhos. Quais são os seus medos em 2026? Dê nome para eles. Dê nome. Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha medo de morrer e não vê-los crescer. E eu dava nome disso para Deus. Quais os medos que você tem? Você tem medo de não dar certo profissionalmente? Você tem medo de não ver seus filhos crescerem? Você tem medo de algum tipo de enfermidade chegar na sua casa? Dê nome a esses medos nesse momento. Dê nome. Senhor, eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. Eu já dei 3 nomes para Deus agora, de medo que eu tenho.
E diga para Deus assim: Deus, não permita que em 2026, por causa do medo, eu deixe a fé e a esperança do Senhor. Quais são os planos que você tem para 2026? Quais são os planos? Quais são os planos? Quais são os planos? Você poderia dizer o seguinte: Senhor, eu desejo isso, mas se não for glorificar o Senhor, não permita que isso vá para frente. Não permita que isso vá para frente. Se isso não for glorificar o Senhor, não permita que isso vá para frente. Mas se isso for glorificar o Senhor, alimente o meu coração, me alimente a minha fé. Não tenha medo de um futuro desconhecido diante de um Deus que é conhecido por você. Aquela mulher, Jesus olhou para ela, tocou nela, deixou uma palavra, ela endireitou e ela exultou ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame graça sobre nós, em nome de Jesus, amém. Pode ficar em pé. Vamos continuar no louvor da nossa fé. Tudo bem.